Progress. Olá, olá, mulheres lindas, boa noite. Oi, tudo bem? Que alegria ver tantos rostinhos lindos. Pastora Carla, que saudades. Beijos, amor, tudo bom? Tudo bem, minha amada? E você? Tô bem, graças a Deus. Saudades. Saudades também. Nós temos aí Camila, Marileide Santana, seja bem-vinda, Elisângela. Que lindo, tantas mulheres, né? Assim, querendo aprender mais, Papai, na paz do Senhor. transbordar na vida de outras mulheres. E é com muita alegria que nós estamos hoje Estamos hoje. dando início a essa aula. E eu gostaria que quem estiver com o microfone aberto, evite falar enquanto eu estiver dando aula, ou então pode até, né, travar o seu microfone aí. Se quiser falar algo, levante a mãozinha que eu vou estar abrindo aí para vocês estarem falando. Mas para que a aula corra bem e que nós possamos entender qual é o objetivo desse curso, qual é a metodologia que nós vamos usar, qual é o conceito, qual é o propósito, pegue caneta, pegue um caderno para este curso. Muito bem, eu sou muito visual, eu sou muito de anotar, eu gosto de anotar. Então, tudo para mim é anotado, meninas. Eu tenho um caderno gigante, depois eu mando encadernar, porque eu gosto de ir lá e olhar. Mesmo tendo um iPad, alguma coisa, eu gosto de anotar e eu sou assim. Então, se você é assim, prepare tudo, caderno, caneta, né? Pegue, esse é o seu momento. Então, mais uma vez, boa noite a todas vocês. A turma 5, mais uma turma, né? Turma nova. E esse é o nosso primeiro encontro. E eu me sinto muito feliz de estar, né, junto com vocês nessa apresentação desse curso. A pastora Carla já me conhece, né? Nós éramos da mesma igreja. E para quem não me conhece, meu nome é Edileuza Franklin, tá? Eu sou missionária, sou terapeuta, psicanalista clínica e a minha especialidade é em mulheres. Eu gosto muito de trabalhar com mulheres, de cuidar de mulheres. Então, eu sou uma especialista no universo feminino. E no decorrer do nosso curso, eu tenho uma aula que eu vou explicar para vocês qual a diferença de ser uma terapeuta para mulheres e se tornar uma terapeuta especialista em mulheres no universo feminino. E isso é nas nossas próximas aulas. Então, nós estamos aqui no nosso quarto, nossa quinta, né? Nossa quinta turma de terapia para mulheres e ofertado aí pela instituição AMA, que é a Academia da Mente Analisar, a qual vocês, né, estão inscritas aí, com o apoio da ATB, que é a Associação de Terapeutas do Brasil, e sendo realizada, né, pelo nosso professor, Instituto Manuel Reis, que é o nosso diretor. Nesse nosso curso, compõe-se de duas, três professoras e um diretor, e é a Verônica, eu, Edileuza, e a nossa querida Mariane. Então, nós três vamos estar aí fazendo aula, dando aula para vocês, ensinando para vocês sobre dores, sobre traumas, sobre o que é ser um especialista, como se tornar um especialista no universo feminino. E eu tenho eu tenho uma frase que todas as aulas eu falo e eu friso bastante essa frase. Quem quiser anotar, anote aí que vai fazer parte do nosso curso essa frase. Primeiro em nós e depois através de nós. Por quê, professora? Primeiro em nós. Porque eu tenho que estar bem para atender a Camila. Como eu vou atender a Camila se eu não estou bem? Então, primeiro, esse curso primeiro vai ativar em você o desejo de mudança, o desejo de cura nas emoções, né? No nosso comportamento, sentimento. Primeiro em nós, depois através de nós. E vocês vão entender o porquê primeiro em nós. Pastora Carla já trabalha com mulheres, ela sabe muito bem. Tem mais alguém aqui que é cristã e trabalha com mulheres ou não, e trabalha com roda de conversa de mulheres? Tem alguém aqui na nossa sala? Pode levantar a mãozinha se tiver.
Isso, Elisângela, Camila, pastora Carla, Marileide, trabalha com mulheres também. Então, qual é o interessante de saber isso, meninas? Porque se você pega uma pessoa para cuidar, se você pega uma mulher para atender, se uma mulher chega até você para você atender, e ela traz uma demanda a qual você está ferida, o que que vai acontecer se você não estiver curada, se você estiver ferida, ou melhor, se você não está sabendo gerir essa emoção, você vai tomar todas as dores dela, tomar partido na situação dela, você vai chorar junto com ela em vez de ajudá-la. Então, primeiro em você, depois através de você. Primeiro em nós e depois através de nós para transbordar na vida dessas mulheres. Queridas, vocês escolheram estar nesse curso, né? Vocês tomaram essa decisão tão importante para o seu crescimento pessoal e profissional, que eu sei que algumas de vocês vão migrar para essa profissão tão maravilhosa que é a terapia, né? Ah, eu já trabalho com mulheres, eu não quero isso. Não quero ser uma terapeuta para atender. Mas você pode agregar isso, você pode, é, nas suas horas vagas, atender online, porque você vai estar apta para isso. Você vai se tornar uma terapeuta. O curso não é extensivo, não é muito grande. Mas a AMA, ela oferece uma gama de cursos para estar aí ajudando nesse crescimento aí nessa demanda da questão da terapia aí de mulheres. Então vamos lá, meninas. Muitas de vocês, talvez aqui nesse grupo, nessa sala de aula, entraram nessa turma por curiosidade, né? Talvez para sua autocura ou talvez para, né, como eu disse, mudança de carreira. Mulheres da igreja, rodas de amigas que querem aprofundar mais para ajudar, ter mais ferramentas assertivas para ajudar aí. E nós vamos falar sobre isso. Não se esqueça, primeiro em nós e depois através de nós. Vamos iniciar com muita alegria, caneta na mão, lápis. E eu vou dar umas dicas, meninas, olha só. No final desse curso, é, imprimam o e-book que nós vamos mandar. Cada aula vai ser mandado aí um e-book para vocês, em forma de slide ou em forma de e-book. Então, assim, imprima isso e no final você encaderne. Encaderne, porque quando você precisar, você vai poder voltar lá e olhar aquelas questões, porque é muito importante. A educação, principalmente da mente, ela não é uma vez que eu ouço uma aula, uma vez que eu participo de uma aula, acabou, tô boa, tô ótima, já virei terapeuta. Não é assim, meninas. Já vai fazer 3 anos, 4 anos, né, que eu estudo a mente, eu trabalho com questões emocionais. E eu estudo diariamente. Não tem como você parar de estudar, não tem como você parar de olhar as coisas que você aprende em cada aula. Então, imprimam, anota a data, professora, anota o tema, se não tiver, e depois você vai encadernar a primeira aula, a segunda aula, acho que são 12 aulas. Então, imprima, você vai ter um e-book sensacional. Professora Mariana, as aulas dela são fenomenais. Professora Verônica, as minhas aulas são bastante interessantes nas questões emocionais de se tornar uma mulher especialista. Essas são as minhas aulas. E eu quero trazer para vocês aqui objetivo, né? É, quais o conceito e propósito desse curso. Primeiro, vamos lá. É importante, né, com esse curso aqui, você se capacitar. É importante você adquirir essas ferramentas, essa capacitação, de forma assertiva, né? Informações importantes para a sua autocura e a do próximo. Por que autocura? Porque você precisa se curar. Com tudo que nós vamos falar aqui, chaves vão virar. Talvez eu fale aqui um exemplo de uma paciente minha ou de alguém que eu conheço e vai vir aquele insight, poxa, ela falou aquilo e eu lembrei de algo. Aí vem uma cura. Vem aquela questão de eu identifiquei que eu tenho um problema da qual a professora falou. O que que eu vou fazer com isso agora que eu identifiquei? Eu vou investigar. Professora, olha, desde que você falou isso, eu sinto isso. Vamos investigar. E depois, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ressignificar. Isso se chama a terapia integrativa. Eu chamo de IIR. Eu identifico, né? Eu investigo e depois eu ressignifico.
Como eu ressignifico? Isso tudo vocês vão aprender, ok? Foi pensando nisso aí, como eu disse para vocês, né, que a AMA preparou esse curso aí de primeiros passos, aonde nós vamos trazer informações, tá? São informações assim mais básicas. Não são informações muito aprofundadas, porque em 3 meses, como eu disse, não tem como você pegar tudo de aprender sobre emoções, sobre saúde emocional. Então, são informações básicas, mas que vão poder te dar um suporte para vocês, futuras terapeutas, que queiram se aprofundar e se aventurar dentro dessa área aí, meninas, até a sua autocura. E é uma área, assim, maravilhosa. Vocês vão apaixonar, porque, pelo que eu vi, muitas de vocês já gostam de trabalhar com pessoas, já gostam de transbordar na vida de pessoas. E com as ferramentas assertivas aí, vocês vão se tornarem terapeutas relevantes. E quando nós estudamos, nos capacitamos e pedimos ao Espírito Santo de Deus para nos ajudar, meninas, é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus, junto com a gente na terapia, ele é o que faz tudo. Ele te direciona, ele te leva a ensinar, a ajudar, a guiar a sua cliente de uma maneira que você para e fala assim, gente, como eu pude direcionar ela assim? Eu nunca imaginei, porque o Espírito Santo está ali presente. Então, eu sou cristã, eu sei que muitas aqui também são cristãs, e você pode pedir ao Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, me cura nesse curso. Se tem algo dentro de mim que precisa ser curado, traz a memória, traz a minha memória, traz a existência para que possa ser curado. E vocês vão transbordar curadas na vida de outras mulheres. Então, qual é o objetivo, né, desse curso? Eu sempre enfatizo a importância dessa capacitação. Porque a mulher, ela é o alicerce de várias bases da sociedade. Não tem como negar, a mulher, ela é o berço para o nascimento, ela tem sabedoria, ela tem amor. Tem uma frase que eu falo muito que se o mundo fosse governado por mulheres, não existia guerra, porque dentro de nós tem tanto amor, nós temos tanto amor dentro de nós que a gente pode curar pessoas através do nosso amor. Então, um mundo governado por mulheres, não que não eu tenha problema com o governo de homens, não, mas homens, ele é mais razão, nós somos mais emoção. Nós evitamos o máximo confusão, evitamos o máximo guerras. Então, eu acho assim que um governo onde tem muitas mulheres tem mais paz do que um governo onde só tem o masculino. E é muito importante o masculino. Então, como eu disse, a mulher ela é o alicerce de várias bases da sociedade. Então, quanto mais bem preparadas nós estivermos para lidarmos com as nossas dificuldades, com as nossas emoções, melhor nós vamos conseguir transbordar no nosso próximo de maneira saudável. E esse é o meu tema aí que eu disse para vocês, que eu desenvolvo aí nas minhas aulas, nas minhas sessões. Primeiro em mim. Ah, você já está bem, tem 3 anos que você atua como terapeuta. Não, não, primeiro em mim sempre. Deus, tira de mim, deixa eu falar sobre isso. E nós temos terapeutas, viu, meninas? Nós precisamos, nós que somos terapeutas integrativos, nós temos um terapeuta que no início da nossa formação nós precisamos passar por ele uma vez no mês. Mas como já vou para 3 anos e meio, 4 anos, eu posso passar a cada 3 meses, porque é importante também, porque nós temos demanda. Não só demandas que, né, que vêm lá de trás, mas as demandas que vêm dos dias atuais, que não são fáceis. Então, nós precisamos estar sempre aí também com alguém para conversar aí, para falar sobre isso. Primeiro em mim e depois através de mim. Então, para nos tornarmos facilitadores da autocura emocional de outras pessoas. Esse é o objetivo desse curso, nos tornar facilitadoras da autocura emocional em nós e em outras pessoas. É importante sempre enfatizar a importância desse curso, dessa capacitação, para que cada vez mais nos tornamos mulheres seguras, curadas interiormente, capazes de fazer a diferença cada vez mais. E eu vou falar para vocês um pouquinho desse conceito. O que é uma terapeuta integrativa? Uma terapeuta integrativa, ela integra. Ela não chega e fala, deixa de ir
no psicólogo, deixa de ir no psiquiatra, para de tomar seu remédio. Não, nós não estamos aqui para isso, nós integramos. Nós entramos com a nossa fala, nós entramos com as nossas ferramentas em alguém que já está até passando por um psicólogo, alguém que já, né, talvez esteja passando até por um psicanalista ou até por um psiquiatra. Eu não posso, tá? Pela ética, a gente não pode falar para ela parar de tomar o remédio. A gente não pode, para de tomar o remédio, tem que ter fé. Não é assim. Não tem nada a ver com fé ou falta de fé. As emoções, elas reagem conforme nós temos algo guardado que é, não foi curado. Não foi, talvez não foi nem visto, talvez você não nem saiba o que é e está ali somatizando no seu corpo, nas suas emoções, nas suas ações. Talvez você está nervosa, talvez você está irritada, estressada. E quando você vai ver algo que talvez lá atrás somatiza isso na sua vida adulta. Então, meninas, não tem nada a ver com pedir para que o seu cliente, a sua paciente, ou na roda de conversa, as pessoas parem de tomar remédio, parem de frequentar, né, o psiquiatra. Não, nós integramos. Então, é, terapeuta integrativa é uma profissional que utiliza diferentes abordagens terapêuticas para promover o bem-estar físico, emocional e mental do nosso paciente e cliente. Consideramos corpo, mente e espírito como partes interconectadas. Então, não tem como separar o corpo, a mente e o espírito, né? Como cristã, eu falo assim, que o corpo, quando nós morremos, ele vai para a terra, né? O nosso espírito, o Senhor leva. Mas e a nossa alma? Para onde vai? E é na alma que a gente guarda todas essas dores, todos esses traumas. O corpo vira pó, o espírito, o Senhor leva. Mas e a alma? Oh, minha alma, por que te afliges dentro de mim? Né? O salmista Davi. Então, nós sabemos que corpo, mente e espírito, eles são interconectados. Pode combinar diversas práticas terapêuticas, e aqui nós praticamos também a psicanálise, tá? Que é uma forma, uma abordagem maravilhosa, porque a psicanálise, ela é através da fala. A psicanálise, ela usa o catarse, ela usa associação livre. Associação livre é o quê? Deixar o paciente falar, o cliente falar, falar, falar. E quando a gente fala, quando a gente verbaliza, a gente sem perceber, a gente está falando das nossas dores. A gente escuta a gente falando numa sessão e depois o terapeuta pergunta: fez sentido para você o que você acabou de falar? Aí ela, mas o que eu falei? Repete o que você acabou de falar. Aí ela, meu Deus. Então, assim, através da fala, meninas, muitas dores vêm à tona e muitas dores também são curadas através da fala. E nós, mulheres, já gostamos de falar. Então, nós, terapeutas, precisamos aprender a ter uma escuta ativa. O que que é uma escuta ativa? Aprender a ouvir de maneira, sabe, específica, aprender a ouvir de uma maneira profissional e deixar o paciente falar. Porque nós gostamos de falar, então talvez você vai achar, ter achismo, talvez você vai querer dar um conselho. Nós, terapeutas, não damos conselho e nem achamos nada. Porque não se trata da nossa dor, se trata da dor do outro, e nós não podemos achar nada dentro da dor do outro. Não é a minha história, é a história do outro. Por isso a necessidade de você estar curada. Porque vamos dizer que alguém que você atende lá no seu set analítico, lá no seu consultório, ou na roda de conversa, ou na igreja, fala de um abuso. E talvez você nem sabia que foi abusada, mas quando ela falou daquele abuso, algo, sabe, deu um start aí dentro de você e de repente você vai começar a chorar. Por quê? Porque você está com aquela dor muito latente ainda. Então, quando nós não somos curados naquilo que alguém traz para a gente ajudar, nós vamos chorar com ela. E ela não vai entender nada. Poxa, eu trouxe para a pastora Carla aqui me ajudar, mas ela está chorando comigo aqui, não entendi nada. Entende? Então, um terapeuta especialista, ele precisa entender isso. Então, aqui nós combinamos, tá? Diversas práticas terapeuta. Aqui nós praticamos várias ferramentas,
né? Nós temos aquele autoconhecimento do inconsciente, porque, meninas, nós somos 99% inconsciente. O nosso consciente, que é o hoje, né, que é o ontem, uns 2 anos atrás, ele é tipo 1%. E os 99% é que fica presente, porém, lá no fundinho do nosso inconsciente, bem escondidinho lá dentro. E quando nós falamos, nós ouvimos. Nós temos também na terapia integrativa, ó, a aromaterapia, terapia floral, que auxilia no equilíbrio emocional. Tem a meditação, né? Nós não fazemos, eu não faço meditação, mas tem a mindfulness. A meditação nada é mais do que você guiar alguém, tá, meninas, a fazer uma ferramenta ao qual você está direcionando. Ah, eu não faço meditação, eu não levo para aquela parte do catarse, né? Que é levar a pessoa a deitar no divã e dormir, lá eu levar ela lá não sei aonde. Não, isso não tem nada a ver, meninas, presta atenção. Uma meditação que eu faço lá no meu consultório, eu pego a ferramenta, eu levo a minha paciente a fechar os olhos, contar até 10, e eu levo ela a usar a mente criativa dela. E quando ela usa a mente criativa dela, eu levo ela num jardim. Aí eu peço para ela reparar todo aquele jardim. Eu vou fazer essa ferramenta com vocês ainda, em uma das nossas aulas. Então, quando eu faço isso com ela começa a vir lembranças na mente dela. Não é que eu estou levando, não estou fazendo hipnose, não é nada disso. Uma terapia, uma meditação guiada é dessa maneira. Ah, é pecado. Não, meninos, não é pecado. Você está usando uma ferramenta a qual você não está esvaziando a mente dela. Você não está levando ela lá nos antepassados, nada disso. Você está fazendo uma ferramenta guiada a qual ela vai se lembrar de algumas coisas. E antes de fazer essa ferramenta, eu falo com ela, se ela for cristã, eu peço ela para repetir. Espírito Santo de Deus, eu te reconheço dentro de mim. Sara as minhas feridas, cura a minha alma. E aí eu começo com a ferramenta com ela antes disso, ok? Então, essas terapias nada mais é para a gente liberar aqueles resíduos, aqueles traumas disfuncionais, aquelas lembranças disfuncionais que fica escondidinha lá no nosso inconsciente, ok? Então, a terapeuta integrativa, ela é uma profissional que utiliza diferentes abordagens, né? Igual eu expliquei para você aqui, que vai trazer o quê? Um bem-estar para o nosso paciente. Vamos lá, o nosso propósito. Qual que é o propósito de se tornar uma terapeuta para mulheres? Então, ao se tornar uma especialista no universo feminino aqui, uma terapeuta de mulheres, você precisa ter, primeiro, ética profissional. Segundo, empatia para ajudar as mulheres a se reconectarem. Meninas, quando eu falo ética profissional aqui, eu sei que muitas aqui já têm a ética na vida, no dia a dia, no trabalho, na igreja, em casa. Tudo na nossa vida precisa de ter ética. Essa é uma das matérias que eu ensino no curso de psicanálise. Porque a ética, ela te leva a fazer com que a sua cliente tenha confiança em você. Sabe, uma das coisas que eu tenho espalhado por todo o meu consultório lá é o seguinte: aqui tem respeito, aqui tem empatia, e o que é falado aqui, fica aqui. Ética é algo que alguém confia em me contar e precisa ficar com você. Nem uma mãe, nem um pai, ninguém pode chegar e falar assim: me conta o que que fulana falou. Não, não conto. Pela ética profissional, é nós duas, a não ser que ela permita que eu conte. A não ser que venha com um papel judicial ao qual precisa, né, que eu conte o que que talvez eu atendi um pedófilo, né? Então, isso aí já é uma outra coisa, é usado uma ética diferente, ok? Então, primeira coisa desse propósito aqui para a gente se tornar uma especialista no universo feminino, uma terapeuta relevante de mulheres, é a ética profissional. Segundo, empatia. A cliente, quando ela chega, a paciente, você não pode estar assim com um olhar de julgamento.
Você não pode estar com o olhar de. Quando ela te conta algo, você não pode nem mudar o seu semblante. Se você está conversando com ela, você tem que manter aquele semblante calmo, sem julgamento, tá? Porque nós não estamos aqui para julgar. Por isso que ela nos procura, porque ela vai nos contar algo que ela não contaria para outra pessoa lá fora. E nós temos a ferramenta certa para ajudá-la. Não é conselho, é ferramentas. Então, ética e empatia, para ajudar elas a se reconectarem com elas mesmas. Porque muitas vezes nós carregamos tantos traumas, tantas dores, tantas decepções que a gente se desconecta de nós mesmos. E isso é o que eu mais vou ensinar para vocês aqui, é que nós precisamos nos reconectar com nós mesmos, saber quem somos nós. E uma das primeiras perguntas que eu faço na anamnese, que é a primeira sessão para me conhecer a minha paciente, cliente aqui, primeira pergunta que eu faço após conhecer um pouco da história, da família dela, é: quem é você? E quando eu pergunto isso, muitas delas não respondem, muitas delas choram horrores e muitas delas começam a falar o que que elas fazem. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Elas perderam a conexão com elas mesmas. Aí eu pergunto, não, não quero saber o que você faz, eu quero saber quem é essa mulher que está aqui na minha frente. Quem é você? E vocês podem perceber, eu sei que vocês já atenderam mulheres, a maioria não consegue falar quem ela é. Então, ser uma terapeuta relevante, especialista nesse universo, faz com que a gente leve essas mulheres a uma autocura e também a ter uma conexão, uma reconexão com elas mesmas, a se reencontrarem. Esse é o propósito da terapia, escuta ativa, né? Um ambiente seguro para elas se expressarem. Se for online, diga para ela, olha, esse ambiente aqui é seguro, não tem ninguém aqui. Vire a câmera, mostra para ela, a não ser que tenha alguém aí com você, porque aqui não tem ninguém. Pode ficar tranquila, que tem ética, que tem respeito. Aí você vai falar para ela o seguinte: esse ambiente foi preparado para a nossa sessão. Se é uma roda de mulheres, esse ambiente aqui está preparado. Todas nós aqui temos dores, cada uma com a sua história, mas todas nós aqui somos vulneráveis, e nós estamos aqui juntas, né, para poder falar, ouvir e aprender e ter a autocura. Então você precisa preparar esse ambiente, curar feridas emocionais, superar traumas, ter autoconhecimento, que é trabalhar, menina, aquelas crenças limitantes. Quando nós falamos em crenças limitantes, as pessoas já pensam, ah, é crença, igreja, Jesus. Tem nada a ver. Crenças limitantes, eu sei que muitas aqui já deve saber o que é isso, mas eu vou reforçar. Crenças limitantes são aquilo, são coisas, palavras que colocaram em nós lá atrás, e isso veio na nossa base, foi crescendo, crescendo, e nós fomos acreditando nisso. Só um exemplo. Eu sei que abacate é verde porque a pessoa que cuida de mim me ensinou isso um dia. Eu era criança e eu não sabia o que que era abacate. Então, eu podia ver aquela fruta lá em cima da mesa, ver aquela cor, mas nem saber que era abacate e que era verde, a cor verde. Então, alguém me ensinou. E todas as vezes que eu vejo um abacate, eu já falo, ó, o abacate. Por quê? Porque eu sei que ele é verde e redondo. Alguém me ensinou. Então, do mesmo jeito que alguém nos ensina algo bom, alguém também nos ensina algo disfuncional. Você é burra, você é chorona, você é manteiga, você é porca. E a gente vai crescendo com isso. E depois, meninas, todas essas crenças saem, nós nos tornamos mulheres com medo, inseguras, tímidas. Por quê? Porque tantas crenças limitantes foram jogadas sobre nós e ninguém está aqui para culpar pai ou mãe ou o cuidador, não, porque eles só nos deram o que eles tinham para nos dar. Mas eu posso encerrar esse ciclo aqui nesse curso, aprendendo que eu não preciso carregar isso para os meus filhos, para os meus netos. Percebe? Então, o que que a gente ensina aqui? Esse autoconhecimento. O que que é um autoconhecimento? Trabalhar crenças limitantes, trabalhar o que é real e o que é fantasia na vida de uma pessoa, trabalhar quais são os medos reais, os medos fantasiosos,
Tudo isso aqui entra dentro da crença limitante. Então, nós vamos ajudá-las a liberar esses padrões, né, que as prendem, como a sobrecarga, né, a culpa e a desconexão com a sua essência. Muitas de nós, eu falo porque eu já me desconectei da minha essência por um bom tempo, até eu, graças a Deus, eu olhar para dentro de mim e ver que eu sou muito mais do que uma mão de obra, e ver que eu posso sim dizer um não e tá tudo bem, ver que eu posso descansar sem me culpar, ver que eu posso comprar algo que eu gosto sem achar que eu não mereço aquilo, porque muitas das vezes a gente compra algo e alguém fala assim: "Nossa, que linda sua roupa". Aí você já começa a dar desculpa. Boba, mas essa roupa aqui custou, ai, parcelei em 10 vezes". Você já começa a se explicar como se você não merecesse aquela roupa. E isso tudo, meninos, está atrás das nossas dores, das crenças que colocaram em nós. Você não é capaz, você não merece, sabe? Sem perceber, a gente vai repetindo isso. Ah, eu compro o pior carro, porque ninguém da minha família tem carro bom. Eu posso comprar um carro zero, mas eu compro o pior porque eu acho que eu não mereço ser melhor. Ser melhor, não, eu não mereço usufruir do meu trabalho, porque alguém da minha família não tem. Isso é a falta de merecimento, e isso está atrelado a uma dor lá atrás, a um trauma lá de trás. Então, tudo isso a terapia de mulheres ela ensina objetivo, propósito, né, que eu passei para vocês agora, que é muito importante vocês saberem aí, ok? Conceito e propósito. Isso aí vocês precisam ter para dar seguimento ao restante das aulas que vocês terão com a gente. Vamos lá. 3 pilares aí do nosso curso. 3 pilares importantíssimos aí do nosso curso, né? Para se tornar essa facilitadora da autocura emocional, nós precisamos percorrer aí 3 caminhos que passam por esses 3 pilares. Primeiro pilar, o método, né? Qual que é o método? Isso aqui, meninas, esses tópicos aqui é o que eu passei para vocês lá, tá? 3 pilares aí. É o método terapêutico que nós vamos usar aqui. O método terapêutico aqui é conhecer a história da mulher. E essa vai ser a minha próxima aula, depois da professora Mariane também, que é uma aula maravilhosa sobre mulher. Então, o primeiro pilar aqui é o método História da Mulher. Conhecer sobre a evolução da nossa história é muito importante, porque nós não somos aquilo que nós vemos agora, nós não somos a partir do momento que eu nasci na barriga da minha mãe, não. Tem uma história por trás de mim que vai se repetindo de família em família. Nós cristãos chamamos de maldições hereditárias, né? E essas maldições hereditárias, elas vêm seguindo lá dos nossos avós, bisavós, vai para minha avó, vai para minha mãe, e se não quebrar em mim esse ciclo, eu vou repetir na minha filha, que a minha filha vai repetir na filha dela, e aí vai. Então, o método terapêutico aqui que vocês vão aprender é conhecer sobre a evolução da história da mulher, o quanto a nossa história influencia em nossos sentimentos, pensamentos, comportamentos, o quanto eu me comporto de uma maneira, porque a minha história vem lá de trás fazendo isso e eu me comporto assim por isso, repetição de ciclos, crenças limitantes e uma coisa que torna você diferente das outras terapeutas aqui, meninas, para que você se torne uma terapeuta especialista no universo feminino, você precisa entender as fases do ciclo menstrual da mulher. Ah, professora, o que é isso? O que tem a ver terapia com fases do ciclo menstrual? Muita coisa a ver. Por exemplo, nós temos 4 fases, que é a menstruação, né? Vem a pré-menstruação, a menstruação, a pré-ovulação e a ovulação. 4 semanas tem uma Carla diferente aí. 4 Carlas em um mês. É ou não é, meninas? 4 de nós em um mês. Então, se eu pego uma paciente que ela está na fase da pré-menstruação, a tal da TPM, não adianta ela ir lá para o consultório e eu falar com ela, olha, faz essa ferramenta. Ela não vai fazer. Os hormônios dela tá a mil, ela tá numa fase onde que ela não tá animada para nada disso.
Aí ela pensa, ai, minha terapia regrediu. Aí você, como terapeuta, fala, poxa, ela estava evoluindo tanto e de repente ela regrediu. Não é, nós precisamos olhar a ciclicidade da mulher. Ela, na menstruação, ela é ela tem um estilo de pensamento, comportamento. E essa mesma paciente, na fase da ovulação, ela é outra. Tudo que você fala para ela, ela topa. Tudo que você põe para ela fazer de ferramenta, ela tá dentro. Porque é uma dança hormonal que tem dentro de nós. Então, nós, terapeutas de mulheres, precisamos entender isso. E eu vou passar isso para vocês. Vou passar cada fase, cada comportamento, como você deve fazer diante de uma cliente. E isso está na anamnese. Você vai perguntar para ela quando foi, qual o seu dia de menstruar? Quanto tempo dura a sua menstruação? Quando for, e se a mulher está na menarca, e se a mulher está na menopausa, tudo isso você vai saber a lidar com isso aí. Vocês vão aprender também no decorrer desse curso. Então, primeiro pilar, método. Segundo pilar, transformação. Como usar as metodologias, né? A terapia escolhida aí para transformação, acolhimento, ferramentas e técnicas. Vai ajudar na transformação da nossa cliente aí, do emocional dessa cliente. E o terceiro pilar aí é o business. Então, vocês vão ter aulas que falam do método, do pilar da transformação e do business. Por quê? Vocês precisam aprender que nós precisamos saber a história da paciente, nós precisamos ajudá-la, saber a ciclicidade dela, saber as questões hormonais dela também. Se ela está triste, porque ela talvez precisa de tomar algumas vitaminas, tudo isso você precisa saber. Quanto tempo tem que a senhora fez um check-up? Ah, tem muitos anos que não. Talvez todas as taxas dela estão baixas. Então, ela fica totalmente desregulada, precisa olhar isso. Transformação, como usar essa metodologia, né? Que você vai escolher ali qual a ferramenta, e eu vou ensinar isso também para vocês. E o pilar business é com a professora Verônica. É maravilhoso. O que que é o pilar business? Vocês precisam, meninas, entender que além da autocura e transbordar na vida de outras, vocês podem monetizar isso. Vocês podem ter um Instagram, vocês podem ter, mudar de profissão, ou então começar a caminhar com essa profissão e ganhar o seu dinheiro. Tá? Eu sou uma terapeuta integrativa, especialista no universo feminino. Eu sou pastora e sou uma terapeuta integrativa no universo feminino. E você começa a trabalhar e ganhar o seu dinheiro, porque você merece, você gasta para fazer o curso. Você merece também, né, receber. E isso tudo aí a professora Verônica ensina, que é o pilar business. Então, esses são os três pilares aí do nosso curso, ok? Como montar o seu negócio, o business vai te ensinar como divulgar o seu negócio, como começar, como se posicionar, como você vai criar autoridade aí, como você vai capacitar, né, captar aí os seus clientes. Então, todos esses conteúdos estarão aí nas nossas aulas quinzenais durante esses 5 meses que nós estaremos juntos aqui, todos eles ao vivo, para que você possa tirar as suas dúvidas, ok? Então, essa minha aula, essa minha primeira aula, ela é uma aula de informação para que você fique por dentro do que virão nas próximas aulas. Vamos lá. Informações importantes aqui. Terapia para mulheres. Tudo isso aqui eu estarei passando para vocês lá e vocês podem imprimir. Vou jogar lá no grupo, tá? Aulas quinzenais, duração de 1 hora, né? E a gente pode estender aí mais alguns minutos para que a gente tenha aí um tira dúvidas. Então, 1 hora até 1 hora e meia, para quem puder ficar 1 hora e meia, para tirar dúvidas. Nós teremos aulas ao vivo pelo Zoom, né? E mesmo aquelas que não estão assistindo ao vivo, estará lá no grupo do WhatsApp para poder estar assistindo. E também aquelas que já assistiram poder rever novamente se quiser, se tiver um tempo. Então, faltando as aulas, será necessário enviar para o professor, prestem atenção aí, meninas, um resumo da aula que você perdeu. Quando você perde uma aula, que não, talvez você, não quero ver agora, porque vai estar gravada, vai jogar no grupo, você precisa assistir a aula que vai jogar no grupo e mandar um resumo para o professor, ou para mim, ou para o professor Manuel, dizendo que você entendeu o conteúdo. Isso é muito importante.
Outra coisa é se programar para assistir ao vivo, se prepare em um lugar calmo, se programe para interagir aqui, viver, né, o que você vai aprender aqui. Tire as suas dúvidas aqui, tá? Se você talvez não pôde ficar mais um pouquinho para tirar dúvida, mande suas dúvidas lá no grupo que a gente vai responder. Então, eu vou passar para vocês. Nós falaremos sobre a historicidade da terapia de mulher. Nós vamos falar sobre saúde mental, física e emocional da mulher. Esses são os temas que nós iremos abordar aqui no nosso curso. Nós teremos técnicas de terapias para mulheres, aula prática. Nós ensinaremos como lidar com traumas femininos e terá aí o marketing terapêutico aí com a Verônica também. Então, o nosso corpo docente aqui, meninas, é a professora Mariane, professora Verônica e a professora Edileuza. E o diretor, né, que é o Manuel Reis aí, que vocês, né, conversou com ele aí. Alguma dúvida, meninas? Vocês querem perguntar algumas coisas? Olha só, nós estamos adquirindo um novo conhecimento e é preciso se permitir e abrir espaço para o novo. Então, não se acomode, se aprofunde mais e mais e se desenvolva, né? Se desenvolva, pesquise. Aquilo que a professora falou tem significado? O que que é aquela palavra? O que que é que ela quis dizer com aquela fala dela? Catarse. O que que é catarse? O que que é associação livre? Né? O que que é isso que ela fala? Porque nós temos a linguagem do terapeuta, né? Então, muitas palavras você precisa procurar saber o que é, porque você vai começar a ter esse linguajar. Então, assim, aproveitando essas informações, é importante lembrar que quando nós estamos aqui adquirindo um novo conhecimento, é preciso, meninas, se permitir. Não adianta você falar assim, ah, eu vou fazer um curso, eu quero começar, eu quero me tornar uma terapeuta especialista, mas eu não me interesso, eu não me interajo, né? Eu mal assisto às aulas, eu não coloco em prática, primeiro em mim, depois através de mim, eu preciso colocar isso em prática, sabe? É o tal do falar e fazer, eu preciso aprender, colocar em prática para que eu possa ser curada para curar outras mulheres. Então, um novo conhecimento é preciso de permissão e abrir espaço para o novo. Então, não se acomode, se aprofunde mesmo. Às vezes, a nossa mente, ela precisa de um tempinho para absorver coisas novas que vão chegando. Todo novo, ele traz um desconforto. Talvez você vai ver coisas que você não vai concordar de imediato, mas você precisa se permitir a entender aquilo ali, qual é o contexto, por que que tá falando sobre aquele assunto. Então, se permita, tá? Isso serve para todas as novidades na nossa vida. Toda novidade, ela traz um certo desconforto. Então, cada uma de vocês tem um ritmo diferente. Talvez a pastora Carla já tenha um ritmo mais acelerado de aprender, talvez a Camila tenha um ritmo médio, talvez as outras meninas tenham, né, tenham um ritmo lento de aprender, mas cada um dentro do seu ritmo. Você só precisa se permitir e respeitar o seu processo. E tá tudo bem. Cada um aqui tem seu tempo, e o mais lindo aqui é que você não estará sozinha nessa caminhada, nessa construção aqui nesse estudo de terapeuta para mulheres. Tem um time aqui preparado para te atender. São essas professoras maravilhosas do nosso curso. Então, conte com a gente, mande mensagem, aprenda a se acolher para que você possa acolher a uma outra mulher. Aprenda aqui como criar uma autoridade, né, como usar as ferramentas, como você pode captar clientes, como eu vou falar com alguém, como eu vou dar preço, como eu vou precificar a minha terapia, a minha sessão de terapia. Você vai ter que, além de ser uma terapeuta, você vai ter que ser uma empreendedora, você vai precisar trazer essa empreendedora à tona. Porque senão você vai fazer cursos e não vai ganhar nada. Ah, eu tenho vergonha de falar meu preço. Por que que você tem vergonha? O que que está fazendo essa vergonha guiar você? O que que tá aí dentro de você que precisa ser curado ainda que não está te dando autoridade? Então, tudo isso você vai aprender aqui, ter essa autoridade aí. É,
você precisa entender que você não pode se acomodar, você precisa se aprofundar, aprender mais e mais, se desenvolver. Esse curso, meninas, ele é muito dinâmico e ele é transformador. Só não é transformado, só não terá mudanças aqui quem não quiser. Porque nós vamos fazer aqui praticamente uma terapia com vocês. Nós vamos ter praticamente aqui uma roda de vivência com vocês, porque aqui é um lugar de seguro, aqui é um lugar que você vai poder mostrar também a sua vulnerabilidade, porque nós somos vulneráveis, nós também choramos, nós também ficamos tristes, tá tudo bem. A professora vai ter momento que eu vou chorar, que vergonha. Não, tá tudo bem, porque é aqui que você precisa ser curada para transbordar nos seus pacientes, nos seus clientes. E mais importante, você vai poder atender uma amiga, tá? Você aqui não é igual a psicologia, que não pode atender alguém próximo. Você vai poder atender sim alguém próximo, usando o quê? A ética, a empatia, ok? Você vai poder atender sim alguém próximo. Então, só não terá mudança, só não vai avançar aqui quem não quiser. Se você quiser, Elisângela, Camila, Carla, todas as queridas, Rosimeire, todas vocês que estão nessa aula hoje, se vocês se entregarem, se acolherem primeiro, começar a olhar para vocês com mais carinho, com mais amor, olhar para você e dizer: eu mereço, eu me amo, eu me amo. Quanto tempo tem que você não olha para você e diga: eu me amo? Então, primeiro em nós e depois através de nós. Se você se entregar, a mudança chega. Só não vai ter mudança quem não quiser. Então, aqui nesse nosso curso, vocês receberão recursos, informações para promover mudança em vocês e no próximo. Primeiro em nós, depois através de nós. E eu deixo uma pergunta aí para vocês. Preparadas? Estão preparadas para esse novo ciclo, esse lindo processo transformador que nós vamos viver aqui nesse curso? A cada 15 dias, preparadas? Vamos fazer acontecer? Vamos para cima, como eu coloco uma figurinha lá no grupo? Bora para cima, bora fazer acontecer? Bora? Uma coisa que eu quero que vocês façam agora, meninas, eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês aí e começasse a imaginar você agora. Quem é você? Quem é Camila? Quem é Elisângela? Quem é você, Carla? Quem é você, Marileide? Quem é você, Rosemary? Quem é você, Valdemir? Tem um homem na nossa sala? Quem é você? Se eu perguntar para você hoje, Marileide Santana, quem é você? O que que você me responderia? Eu sou uma mulher Sim. sonhadora que me empodei por achar que seria ser muito infantil, ser sonhadora. E aí eu mesmo comecei a frustrar os meus sonhos. E hoje eu percebo que eu sou uma mulher forte, que eu me achava uma mulher fraca. E hoje eu sei que eu sou uma mulher forte. Eu sou uma mulher guerreira, que vou vencer todos os obstáculos, porque estou no momento da minha vida que eu estou desabrochando para a vida. Estou conhecendo uma mulher em mim em que eu não reconhecia, porque eu me achava frágil, achava fraca, me achava incapaz. Eu me achava uma pessoa incapaz. Eu tinha medo de assumir responsabilidade, cargos de chefia, por me sentir incapaz. E hoje eu sei. Quanto tempo você carregou essa incapacidade aí? Por 62 anos. Olha, meninas, Por percebe? 62 anos. E, Marileide, quando você entendeu que você pode quebrar esse ciclo de medo, de insegurança,
Você tinha qual idade? Quando você começou a perceber, pô, tem algo errado aí. Eu não Aos posso. 61, E o que te levou a ter essa percepção? O que que aconteceu para você ter essa percepção? vim de um casamento onde o meu sonho era casar. E aí casei já aos 50 anos. Uau! E aí me anulei de tudo para viver esse casamento, para viver o sonho desse casamento. E aí fechei meus olhos para mim mesmo e mais uma vez me anulei completamente. E aí fui E você está viver casada? no momento Você está separada. casada? Casamento acabou, né? Tá nas mãos do Senhor, porque a última palavra sempre é a dele. Mas vivendo uma experiência assim tremenda, que eu não conseguia me ver numa situação dessa. Ou seja, eu já casei aos 50 anos, uma casada para sempre. Eu jamais pensei em separação, a não ser por morte, mas não em separação. Então vivi um casamento abusivo, onde eu achava que não, que a outra pessoa era daquele jeito mesmo, mas a culpa não foi tão somente do outro. Eu me deixei. Não foi ele, foi eu não, eu me deixei. Você Porque muitas das entendeu vezes a que gente você teve, foi. é como se fosse uma fuga, né? Eu preciso casar para ser feliz e para não perder esse casamento, o que que você fez? Você Exatamente permitiu que alguém isso. abusasse emocionalmente de você. Exatamente. No E hoje medo, eu isso já é o consigo, medo. e hoje eu já consegui perceber uma coisa, eu não preciso que ninguém me faça feliz. Eu sou feliz. Independente de qualquer pessoa, de qualquer coisa, eu sou feliz. Mas eu Que vivi bom. achando que a minha felicidade dependia de outra pessoa. Dependia de eu casar, dependia de outra pessoa. E hoje eu vejo que não, que a minha felicidade depende tão somente de mim. Se eu se eu me amar e eu me amo, se eu me amar, as outras pessoas também vai me amar. Agora, se eu não me amar, se eu não me respeitar, se eu não ver a grande mulher que eu sou, ninguém vai ver. Então, o que é que ele fez? Ele percebeu essa fragilidade minha e aí fez o quê? Me abafou mais um pouco. E aí, quando eu comecei a abrir os olhos, porque o Senhor vai tirando as escamas dos nossos olhos. Fiz um curso de teologia, que foi um divisor de águas na minha vida. E aí, voltei a estudar. E aí, ele começou a ver a grande mulher que eu sou. E aí, ele que se Sabe? incapacitou. Ele achou que seria Na capaz verdade, de Marilei, segurar olha um. só. Na verdade, o que aconteceu com você foi uma fuga, um medo de algo que Isso, estava somatizando a sua vida adulta. Essas feridas emocionais que nós carregamos por muito tempo, né, que são 5 feridas emocionais. É a ferida da rejeição, é a ferida do abandono, é a ferida da humilhação, é a ferida da traição. Então, assim, tem várias feridas emocionais que nós carregamos e ela rege o nosso jeito de viver, de pensar, de sentir. E o que aconteceu com você, talvez não foi nem questão do marido que você arrumou ser um narcisista, talvez nem é, mas é questão que você estava tão dependente emocional de alguém para te fazer feliz que você aceitava tudo que qualquer pessoa te oferecesse, até uma mísera migalha, porque você precisava disso. Talvez eu já detectei aqui que você teve uma ferida muito latente aí da rejeição ou do abandono. E isso é o que faz a gente ter esse apego emocional nas pessoas. E é bom você entender, identificar, né? Como eu disse no início, nós precisamos identificar, investigar e ressignificar. É o que você está fazendo. Você identificou, você está
investigando, né? Por que que eu preciso de ter alguém para ser feliz? Por que que eu, para ser feliz, tenho que estar em lugares, dizer sim para todo mundo, fazer tudo para todo mundo? Só um exemplo. Por quê? Aí você está investigando, identificando, agora eu vou ressignificar isso. O que que é ressignificar? Isso. É dar um novo sentido para aquilo. Vou fazer diferente. Eu posso, eu me amo, eu me aceito. E eu me perdoo, por quê? Por todas as vezes que eu mesmo me machuco. Queridas, nós mesmos nos machucamos, nós mesmos nos sabotamos. Esse casamento que a Marileide entrou, por exemplo, ela entrou esperando ser curada, esperando uma pessoa que não, sabe, que não tem nada a ver com a história, curasse a dor dela. Então, quando eu entro em um relacionamento esperando que alguém me faça feliz, eu já entrei errado nesse relacionamento. E quando eu tenho esse apego, essa questão de permitir que a pessoa tenha abuso emocional comigo, esse apego, essa necessidade de ter essa pessoa próxima para ser feliz, aí eu acabo me anulando, esquecendo quem eu sou. Eu não me amo, eu não me aceito. E eu acabo fazendo tudo que não é para fazer. Então, o importante nesse curso é você, cada aula, tentar identificar. Quando a professora Mariane for falar sobre os traumas e as dores, prestem bastante atenção nessas feridas, para que você tente identificar se tem algo disso em você. Esse nosso lema, que é primeiro em nós, depois através de nós, primeiro em nós e depois através de nós, é muito sério. Eu me amo. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? A palavra de Deus nos diz: nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A própria palavra de Deus diz isso: ame o seu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar a Camila se eu nem me amo? Eu vou pôr máscara para amar a Camila. Eu vou pôr máscara para amar meu marido se eu não amo nem a mim. Entende? Então, primeiro em nós e depois através de nós. Mais alguma de vocês quer dar algum depoimento, quer falar alguma coisa? Qual a sua expectativa para esse curso? Carla, quer falar algo? Carla já é uma terapeuta nata. Ela só está aqui para aperfeiçoar. Quer falar alguma coisa? Pode desbloquear seu microfone, Carla, e falar. Não, Carla é uma pastora, uma mulher de Deus. Eu sei que tem muitas mulheres de Deus aqui, Elisângela, Camila, né? Todas vocês estão aqui para ser referencial na vida de outras pessoas. Então, abra o coraçãozinho de vocês. Quer falar alguma coisa, Elisângela, Camila? Querem falar? Podem falar, tirar alguma dúvida sobre o curso, quais os dias, quantas vezes, se entenderam aí quais são os objetivos desse curso, os pilares, propósito, né? O objetivo aí, o conceito da terapia integrativa, qual o propósito desse curso na nossa vida, que é muito importante, tudo na nossa vida tem que ter um propósito. A senhora está me escutando? Agora sim. Viu? Eu, nesse curso, eu digo para a senhora que hoje eu me enxergo assim, me vejo assim, superação, superação. Me sinto hoje outra mulher, devido às situações que eu passei na minha vida. Tive meu primeiro casamento, que é o pai de meus 3 filhos. Eu tenho um filho de 31 anos. Camila é minha filha, tem 27 anos. E tenho Ludmila, de 25 anos. Então, eu vivi em um casamento conturbado. Assim, como é que se diz? Que na época eu tinha minha mãe e minha mãe falava para mim: ruim com ele, pior sem ele. Ele é o pai de seus filhos. Então, eu botava isso na minha mente, que tinha que viver com ele, mesmo sendo agredida, sendo humilhada, tá entendendo? Aí, até quando minha mãe faleceu. Quando minha mãe faleceu, eu me vi sozinha. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não tinha pai, eu disse: o que é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar e eu tenho que criar meus filhos. Então, eu vou ser pai e vou ser mãe. Então, olha
como é que se diz? A responsabilidade, a grande responsabilidade de ser pai e mãe ao mesmo tempo e ser chefe da família, porque eu não tinha ninguém, só tinha minha mãe que me ajudava. Pronto, aí fui trabalhar, criando meus filhos. Aí eu fiquei uns 7 anos, 8 anos, sem ter relacionamento com ninguém, só trabalhando mesmo para criar meus filhos. Aí conheci uma pessoa. Na época eu estava congregando, conheci uma pessoa, e essa pessoa também se dizia ser evangélica. Se aproximou de mim, então eu, naquela fragilidade, na carência, entende? Na carência e tudo, eu achava que ali para mim ia ser o quê? Um refúgio. E embarquei nessa. Os primeiros, assim, os primeiros anos era aquela maravilha, foi mil e uma maravilha. E depois, o que foi que eu descobri? Mais uma traição. Traição e passando pelo mesmo processo que eu passava. Só que aí, o primeiro processo foi com o pai de meus filhos. E esse segundo processo, eu não tinha filho com essa pessoa. Começou a me agredir. Era uma pessoa que congregava, pregava. Aí eu falava assim, meu Deus, eu passava tudo aquela situação e ninguém sabia. Eu era agredida, mas tinha que manter o quê? Aquela postura de uma mulher perfeita que não era nada daquilo. Tinha vezes que eu pensava assim, como tem uma história mesmo, né? Que o menino falava, se eu pudesse eu morava na igreja, dormia na igreja. Por quê? Porque ali eu me sentia bem. Quando eu me imaginava chegar em casa, o pesadelo que eu vivia. Eu peguei uma depressão, fiz tratamento, tomei medicamento, só vivia dopada. Então, as pessoas me achavam até que eu era maluca. Chegou ao ponto dele pegar e me jogar um copo de café quente no rosto. E botou a Bíblia debaixo do braço e foi pregar um culto de família. E eu fiquei em casa me Te fez sair? perguntando, O que que te fez sair dessa situação? O que que te fez? O que que te levou a... Porque no início você falou superação, né? O que que te isso. fez sair desse... O que que me levou? Eu disse que não dependia de uma pessoa para poder eu viver a minha vida, de ser uma mulher, correr atrás dos meus objetivos, porque eu não sou uma pessoa aleijada. Tenho braços, tenho pernas, tenho minha autonomia, tenho hoje meus objetivos que me fizeram pensar assim. Então, eu me separei. Aí, com um certo tempo, tive meu terceiro casamento. Aí, dando chance, o quê? Achando que pessoas iam mudar. Mas ninguém muda ninguém. A pessoa tem que Ô, querer mudança. Elisângela, olha só pela Quero- sua fala. Pela sua fala, você disse que a minha mãe me disse, casou, trancos e barrancos não aguenta, lembra? Isso. Como que foi o casamento da sua mãe? Um pouco igual ao Ah, o seu? casamento de minha mãe foi o mesmo que o meu. Como foi o casamento da sua avó? O de minha avó, eu não tenho assim lembrança, mas o de minha mãe foi bem sofrido. O de minha mãe ainda foi mais sofrido que o meu, porque minha mãe tinha 5 filhos e ela teve que passar por tudo que ela passou na vida, porque ela tinha 5 filhos, ela não trabalhava, ela não era uma mulher independente, ela dependia do meu pai. Então ela achava o quê? Incapaz, que poderia criar filhos sozinha, sem pai. Então, ela tinha que suportar tudo por causa dos filhos. E você tem alguma filha casada, algum filho casado já? Não, tem o Camila, que namora, tem um Uhum. namorado, e Camila passou também por um processo que, devido à minha experiência, quando ela teve esse namorado, quando eu bati o olho, eu disse, Camila, não é para você.
E chegou ao ponto dele querer fazer a mente de Camila para ficar contra mim, porque pela experiência que eu tinha já de vida, eu sabia o que era mentira, o que era verdade, e eu falava mesmo para ele: você engana a Camila, mas a mim você não engana. E você não é para Camila. E Camila não te merece. Até o ponto que chegou de Camila chegar, ficar contra mim e a favor dele. Mas eu disse: um dia Deus vai a mostrar que não é nada disso. Então, o que foi que aconteceu? Camila foi e descobriu ele traindo ela, que não foi nada daquilo. Ela foi e viu que era tudo que eu falei, porque devido à experiência que eu vivi, que minha mãe viveu, eu já tinha, e eu falei para ela. E hoje, graças a Deus, eu digo à senhora, olha, hoje eu sou uma mulher, eu tenho 50 anos, moro com minhas duas filhas, eu tenho um filho de 31 anos, que ele mora em Portugal. E muitas pessoas falam assim: ah, você é moderna, bonita, sozinha. Eu optei agora de ficar só esse momento para mim viver, para mim ter descoberto esse curso mesmo para mim. Tá super interessante. Eu quero crescer. Eu não quero ficar só aqui nesse curso. Eu quero trabalhar com mulheres, porque tudo que eu passei na minha vida, a gente tem um salão aqui e a gente só atende mulheres. E chegam mulheres aqui como se a gente fosse psicólogo. E eu fico assim, meu Deus, como é que chega? Não conhece assim a gente, desaba assim, ó, conta a vida dela toda, a história dela toda. Aí eu digo, meu Deus, não, eu tenho que tomar esse curso. Eu tenho que tomar esse Vai ser curso. muito bom. Vai ser muito bom para você. Você vai poder fazer o marketing, você vai poder fazer sua propaganda. Mas voltando para Isso. as questões de apego e dependência emocional, olha só, vai muito além de homens, tá? Vai muito Uhum, além de alguém. Isso vem de uma história de abandono. Não que alguém te abandonou no meio da rua, mas vem de uma história de tô abandono. entendendo. Então, você atrai pessoas que vai estar sempre te abandonando, sem perceber. Essa ferida do abandono, ela é tão latente na sua vida que você atrai, a sua mãe atraiu, você atrai, e a sua filha já começou a atrair esse tipo de pessoa. Não tem aquela eu me amo, então eu vou atrair quem me ama. Eu não Com me amo, certeza. eu vou atrair quem não me ama. Entende? Verdade. É por aí. É, Então, quando você está curada, quando você entendeu que você não precisa repetir ciclo, que você não precisa carregar essas dores emocionais, essas feridas emocionais, que você pode ressignificar isso, dar um novo sentido para isso, você vai viver na plenitude que Deus tem para você. Porque muitas vezes a gente perde a nossa identidade. é Entende? verdade. As feridas são tão Verdade. latentes, são tão grandes que a gente perde a nossa identidade. E o propósito de Deus para a nossa vida começa a se perder. É Então, quando verdade. você sabe quem é você, que você entende que você precisa de um Deus, precisa entender que você precisa se amar para amar alguém, minha filha, você vai romper assim, ó. Vai ser uma coisa É, maravilhosa. E isso, o curso vai te dar ferramentas para isso. Você crê nisso? eu creio, Bola porque para hoje, frente. viu? Porque hoje eu digo à senhora, eu hoje não consigo gostar de ninguém. Eu hoje, a Sim, minha vida é Deus e eu, Deus e eu. Hoje eu não dou espaço para assim, para ninguém se aproximar de mim, não dou espaço para gostar de ninguém. frustração não deixa, o medo, você E fica procurando, né, em um companheiro, talvez aquilo até que o pai não fez por você, entende? Então, enquanto você ficar fazendo isso, procurando, né, em outras pessoas, alguém, alguma coisa pendente lá de trás, você não vai encontrar felicidade, você não vai encontrar, você vai ter um apego emocional, você vai ter uma dependência emocional, você vai
se frustrar e vai ficar aquela repetição de ciclo. Minha mãe foi traída, separou, criou os filhos sozinha. Eu fui traída, separei, criei os filhos sozinha. Aí eu tô de novo no casamento, separo. Aí eu tô de novo no casamento. Aí a minha filha tá no namoro e vai aquela repetição de ciclo. Entende? Então, você que está fazendo Entendi. curso vai aprender a parar isso em você. Porque a partir de quando para em você, não vai passar para sua filha essa repetição. E a sua filha não vai atrair esse tipo de pessoa para ela. Como a sua mãe atraiu, você atraiu e ela começou a atrair também. Entende? Hoje ela está com uma pessoa que é uma pessoa evangélica, é uma pessoa que foi abandonada pelo pai. Então, na casa dele, são só mulheres, e a avó dele, a tia dele, a mãe dele, que passou por todo um processo também. Então, ele hoje é o homem centrado na casa, que ele tem essa responsabilidade de cuidar da avó, da tia e da mãe. Então, hoje ele trata ela super bem. Isso é muito bom. Isso é uma outra história. Que É tem uma dor isso. emocional aí que também precisa ser tratada. Mas, ó, É. meninas, alguém mais quer falar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida? Que nós já estamos encerrando, 19h10 já. Elisângela, Camila, Marileide, Carla, Rosimeire, que honra fazer parte desse processo com vocês. E vamos viver esse processo lindo e transformador juntas e juntas com o nosso Deus celestial, com o Espírito Santo de Deus, Amém. e a gente aprendendo, a gente vai conseguir primeiro em nós e depois através de nós. Quem levantou a mãozinha? Marileide. Quer falar, Marileide? Eu queria tirar uma dúvida. Então, os Sim, nossos encontros vai ser quinzenal? quinzenal. Teve esse agora, né? Hoje é dia. Hoje é o quê? Dia 10. 16. Hoje é dia 16/7, então no final do 16. mês já vai ter mais um encontro. A cada 15 dias tem um encontro, todas as quartas-feiras, 18 horas, com um tempinho de 10, 15 minutos para a gente compartilhar, né, tirar dúvidas. E a gente vai colocar lá no nosso grupo de WhatsApp esse slide que eu fiz aqui, eu vou colocar lá. E a aula que está sendo gravada agora também vai para lá, se quiser assistir de novo, ou se quiser, né, para quem não pôde estar ao vivo também assistir. Então, meninas, olha, juntas nesse processo, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Ama, pela confiança. Cada uma de vocês. Façam um resuminho do que vocês aprenderam. Coloca tudo no papel, imprimam, tá? Imprime aí o que a gente mandar lá no grupo. Se mandar uma ferramenta, façam uma ferramenta. Interajam mesmo para você poder aplicar em outras pessoas tudo que vocês vão estar aprendendo aqui. E não é pouca coisa, é muita coisa. Eu falo assim, esse curso, ele é tão gratificante por tão pouco tempo que eu precisei de fazer 2 anos, né? Eu fiz 2 anos de psicanálise e depois eu faço outros e outros cursos. Gosto de terapeuta especialista em mulheres mesmo, é um outro curso que eu fiz. Então, eu estou sempre assim me capacitando. E não tem como, meninas, a gente precisa estar estudando, revendo, e não tem como. Às vezes meu marido fala assim: Nossa, você está estudando de novo. Não tem como. A mente, as dores emocionais, cada vez aumenta, cada vez é um tipo de coisa. A dor que eu sinto na rejeição não é a mesma que a Camila vai sentir. Então, tudo isso vocês vão aprender. 5 feridas emocionais, tá? Que rege praticamente se a gente não for curar da nossa vida. Tem uma outra frase que eu amo ela, que fala assim, para nós mulheres cristãs, que não há santidade sem sanidade. Não há santidade sem sanidade. Você não tem como ter uma vida santa se a sua mente está conturbada, se o seu emocional está tumultuado, se as dores lá de trás estão regendo a sua vida, somatizando você hoje. Vou só contar uma experiência para vocês de uma paciente minha, que eu conto sempre. Eu não estou falando o nome, então a ética está sendo usada aqui. Essa paciente, eu atendi ela online, ela é do Mato Grosso. E ela, quando ela conversava comigo, eu perguntava, como é que você tá? Aí ela, olha, eu acordei muito bem, mas
começou a ficar aquele tempinho com cara de chuva e tá me dando uma angústia. Tô com uma angústia aqui que eu não sei o que que é. Aí eu perguntei para ela, mas tá chovendo aí? Ela falou assim, não, nem tá chovendo, mas tá aquele tempinho. Toda vez que tá esse tempinho de chuva, me dá um aperto no peito, uma angústia, como se alguém fosse morrer. Então, aquilo ali, nós que nos tornamos terapeuta, a gente já começa a ter uma escuta ativa. Se é só um conselho, eu falo assim, ah, boba, é porque tá chovendo, né? Quando o sol aparece, não, não é nada não. Mas quando você tem uma escuta ativa, você, epa, peraí. Toda vez que começa a ter tempo de chuva, ela tem uma angústia. Vamos ver a próxima vez que for chover, o que que vai acontecer. Aí eu esperei. Passou umas 3 sessões, ela triste de novo. Primeira coisa que eu perguntei, hein, tá chovendo aí? Aí ela, tá, como é que você sabe? Não falei nada. E no divã, nas nossas sessões, com as ferramentas usadas, sabe o que que nós descobrimos? Que o Senhor trouxe a memória dela e sabe o que que nós descobrimos? Que ela foi abusada no dia de chuva, quando ela era criança. E o inconsciente dela protegeu ela disso. Então, todas as vezes que chovia, o inconsciente jogava nela proteção, medo, angústia. Ela sentia isso. Então, o que que nós fizemos? Nós identificamos isso. Ela descobriu quem era, ela não pôde conversar com essa pessoa, que essa pessoa hoje já era avô, já era cristão também, já estava na igreja, tinha casado e tal. Mas ela liberou perdão e ela ressignificou essa história dela. Então, ela manda mensagem: Ei, doutora, tá chovendo, chama de doutora, né? Tá chovendo aqui, ó, e eu tô pra lá de alegre. Ela ressignificou, ela deu um novo conteúdo para a mente dela, para toda vez que chover, a mente dela não jogar ela lá naquela dor. A mente dela agora vai jogar ela no que ela colocou. Qual o novo conteúdo que ela colocou? Dia de chuva eu saio, dia de chuva eu vou numa loja, eu compro uma roupa, dia de chuva eu faço coisa boa, eu vou na igreja, dia de chuva eu vivo. Ela ressignificou isso, porque a nossa mente é assim. Tudo que dói, todo trauma fica marcado nos nossos neurônios, vai ficando guardado ali. É igual um caminho, meninas, por exemplo. Tem uma grama verdinha aqui. Hoje eu passo de bicicleta nessa grama. Vai ficar um caminho aqui hoje? Não vai. O mato vai baixar, vai amassar, mas quando eu sair, o mato vai levantar de novo. Amanhã eu passo de novo no mesmo caminho em cima desse jardim. Ainda não ficou marcado. Mas se eu fizer isso por 15 dias direto, quando tiver 15 dias, se eu olhar para trás, a marca do pneu está certinha, virou um caminho. E isso também é os nossos caminhos neurais. Tudo que é repetitivo, o nosso cérebro ele vai guardando e se torna um caminho neural. E muitas vezes, quando nós crescemos, quando nós nos tornamos adultas, dores, esse medo, esse pânico dela era lá da infância, ela tinha 6 anos de idade. Somatizava na vida dela hoje com 65 anos de idade, percebe? Aí o que que ela fez? Agora ela deu um novo conteúdo para isso, vocês vão aprender isso daí. Ok? Meninas, o que vier à mente de vocês, ou me chama no privado, ou fale aqui o que que é, Dileus, olha só. Eu comecei a virar uma chave dentro de mim. Você acha que pode ser o quê? E a gente vai olhar isso, entende? Faz sentido para vocês que nós não somos só o momento de ontem, de ontem, de ontem, que nós somos muito mais que isso. E muitas das vezes, igual aí a irmã que a mãe dela, né, foi traída, ela também, agora a filha também, percebe que é um ciclo que vai se repetindo, e se a gente não der um basta, vai repetindo por gerações e gerações. E não veio da pessoa, veio da gente que levou para ela aquilo. Entende? Sem querer e sem perceber. Não é culpa de ninguém. Ah, é culpa da minha mãe. Isso ninguém está aqui para culpar ninguém. Ninguém está aqui para culpar o pai, culpar a mãe pelos ensinamentos, porque eles nos deram o que eles tinham. Ah, minha mãe não me abraça, eu não sei abraçar, e minha filha também não abraça ninguém. Olha só, que repetição de ciclo. Minha mãe nunca me falou eu te amo, eu não sei falar eu te amo para o meu filho, e os meus filhos não sabem falar eu te amo para os filhos deles. Olha que repetição de ciclo. Percebe que a gente não é só o momento que a gente está ali, mas é coisas dos nossos queridos que vem passando para nós. E isso precisa dar um basta em vocês hoje, que estão aqui aprendendo isso. Ok?
tudo certinho agora para os nossos próximos jornadas aí, que tá vindo um processo lindo aí de aulas, uma mais maravilhosa do que a outra. Prontas para isso aí, meninas? Uhum. Então, olha só, Deus abençoe vocês, que vocês estejam Amém. aí, entendendo que isso é propósito de Deus para nós. Que o propósito de Deus é que a gente ame pessoas. E a gente só consegue amar pessoas quando a gente consegue nos amar primeiro. Que é o que eu disse que a palavra de Deus diz. Amai o seu próximo como a ti mesmo. Como eu tenho me amado. O que que eu tenho transbordado nos meus filhos? O que que eu tenho transbordado no meu marido? O que que eu tenho transbordado nos meus conhecidos? O que que eu estou dependendo de pessoas para ser feliz? Por que que eu estou dependendo, essa dependência emocional de pessoas? O que que está me fazendo fazer isso? O que está me levando a depender de pessoas para viver, para ser feliz? Então, tudo isso é de se pensar. Primeiro em vocês e depois através de vocês na vida de todo mundo. Faz sentido para vocês isso, meninas? Primeiro em nós, depois através de nós? Paz. Então, obrigada pela presença de vocês e até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Vamos tirar nossa foto? Vamos fazer uma selfie? Faz aí. Marca Ama, Pastora Carla, me marca aí. Vamos fazer bem bonita. Abra a câmera de vocês aí. Como é? Vamos lá? Cadê? Camila, Elisângela, Carla. Faz um print também, se vocês puderem. Marca a Ana, pode me marcar, psicanalista de Leusa, lá no Instagram. Vou ficar muito feliz de ver. Ludmila, como é que tira a foto aqui? Você vai fazer um print, né? Me Eu dê. mando no grupo. Eu mando no grupo e vocês vão remarcando lá. Ó, vou fazer o print então. Pronto. Mande para vocês. Deus abençoe, meninas. Até a nossa próxima aula. Ok, tchau, tchau. Ah, Boa noite. boa noite. Carla, até a próxima. Beijo. Saudades.